Oi, tudo bem? Muito bem-vindo nessa nossa aula 2 desse mini curso Descomplicando a Aromaterapia. Que bom ter todos vocês aqui comigo para a gente poder conversar sobre um tema extremamente importante, que é nada mais, nada menos do que você poder ter a sua farmacinha natural. É muito importante você poder montar sua farmácia natural com algumas coisas bem básicas para que você, com poucos óleos essenciais, já comece a ter recursos incríveis para cuidar da sua família, para cuidar de você, do seu bem-estar físico e emocional e da sua família também. Então, eu quero só relembrar, antes da gente seguir, que esse mini curso Descomplicando a Aromaterapia, ele é composto de 3 aulas. Então, na aula passada, a gente aprendeu o que são os óleos essenciais, como é que eles atuam, como é que a gente usa, quais são as 3 formas de usar os óleos essenciais. E aí eu expliquei sobre o sistema límbico, por que a forma aromática é a melhor forma para o emocional. Se você não assistiu essa aula 1, vou dar uma dica para você. Quando terminar essa aula 2, você corre lá, porque tem algumas informações importantes de você entender a questão da potência dos óleos essenciais, qual é a constituição química de um óleo essencial, organicamente falando, por que eles atuam tão bem no nosso corpo. Tudo isso está lá na aula 1, que você pode assistir quando a gente terminar, mas fica comigo aqui até o final, porque nessa aula 2, então, a gente vai conhecer 10 óleos essenciais que formam uma verdadeira farmacinha natural. E amanhã a gente tem a terceira aula para você poder entender como são feitas as diluições dos óleos essenciais para você ter um uso seguro e como você pode preparar as suas misturinhas de óleos essenciais. Algumas pessoas chamam de blends, outras chamam de misturinhas, outras chamam de sinergias, mas todos esses nomes querem dizer combinação sobre os óleos essenciais, dos óleos essenciais, para que você possa potencializar alguns resultados quando você está cuidando de você, tanto do seu bem-estar físico quanto do seu bem-estar emocional, tá? Então, vamos lá, porque o que a gente quer hoje é, então, conhecer esses 10 óleos essenciais que formam uma farmácia natural para bem-estar físico e emocional, certo? E eu quero primeiro acender assim, um sinal de alerta para vocês entenderem o foco que eu dei aqui nessa nossa segunda aula. Porque a gente tem uma estimativa pela FDA. A FDA, se você não sabe, é um órgão americano que faz uma série de estudos relacionados ao bem-estar e à saúde da população. Então, a FDA ela tem um estudo que estima que o estresse crônico, que é o estresse que a gente sente todos os dias, mesmo que seja em baixa escala, mas que está presente nas nossas vidas, no nosso dia a dia, ele é responsável por 80% das doenças adquiridas. Então, quando a gente diz que o nosso cérebro comanda tudo, isso acaba se refletindo nessa estatística que a gente está vendo aqui, né? Se a gente não está cuidando do nosso emocional, a gente vai começando a desregular uma série de funções vitais. A gente viu na aula passada o quanto que o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, ele é responsável por funções vitais do nosso corpo e o quanto que ele é impactado pelas nossas emoções, porque ele é a parte do nosso cérebro que comanda diversas emoções do nosso corpo e hormônios relacionados a isso, né? E por conta disso, se a gente não está com o nosso emocional equilibrado, a gente vai com uma série de disfunções no nosso corpo, vão acontecendo uma série de reações em cadeia e vão aparecendo aí várias doenças por conta disso, ok? Então, só para a gente poder avaliar, né, e entender um pouco melhor e fechar esse conceito de que a gente realmente é apenas um único corpo e mente, está tudo interligado, né? O nosso sono, por exemplo, ele é impactado se a gente está muito ansioso, se a gente está com estresse porque o nível de cortisol está alto, o nosso corpo não é capaz de produzir melatonina e estresse ao mesmo tempo. Então, ou ele produz melatonina ou ele produz cortisol. Aí ele não consegue produzir os dois ao mesmo tempo. Então, é por isso que quando a gente está muito estressado, a gente não consegue dormir, porque a gente está com cortisol alto o dia inteiro e nosso corpo não consegue produzir melatonina, que é o hormônio que a gente precisa para poder relaxar e dormir.
Medos inconscientes ou não acabam ativando ansiedade e estresse. Dores, desconfortos físicos. Poxa, se você está com uma dor na cervical, se você está com uma dor na lombar, como que você vai conseguir relaxar para você ter qualidade de sono? E hormônios também, claro. Se você está na menopausa, na andropausa, tudo isso impacta o nosso sono, porque o nosso corpo e a nossa mente são uma coisa só. Uma coisa tá, né? Um tá ligado no outro. E para disposição, muita gente me procura para, caramba, o que eu posso ter para melhorar a minha disposição? E eu sempre peço para a gente avaliar, porque às vezes a gente está ali na pontinha do iceberg, e a disposição está ali na pontinha do iceberg. Mas o que a gente precisa mesmo é cuidar da qualidade de sono, é cuidar de uma questão de equilíbrio emocional. Às vezes a pessoa está num quadro depressivo e por isso que ela não consegue ter disposição. Se a pessoa sente dores todos os dias pelo corpo, imagina como é que você vai ter disposição para fazer as coisas, né? E também a questão hormonal, muitas vezes, ela impacta na disposição. Se você está com baixa testosterona, por exemplo, você vai ter uma queda muito grande na sua disposição. E aí, o nosso sistema imunológico é um resultado de tudo isso. Sono, estresse, ansiedade, depressão, medos, tudo isso e muito mais tem impacto nas defesas do nosso corpo. Então, às vezes, a gente fica doente porque o nosso corpo está altamente estressado, porque não dorme bem, e isso vai em geração em cadeia, né? A gente entra num vulco-vulco que, às vezes, a gente não sabe mais onde é que começou uma coisa e onde é que terminou outra coisa, certo? E por isso que uma farmacinha natural precisa começar cuidando do nosso emocional. E aí eu quero fazer uma pausa aqui para a gente refletir, né? Por que eu fico tão encantada com os óleos essenciais? Porque os óleos essenciais são uma forma natural da gente trabalhar o nosso equilíbrio emocional, de fato, a causa raiz de tantos problemas que a gente pode ter no nosso dia a dia, físicos e emocionais, né? Que vão em cadeia, como a gente está falando aqui. E, sinteticamente falando, a gente não consegue fazer isso, a gente não consegue equilibrar as emoções, a gente não consegue prevenir o desbalanço emocional com atuações diárias. A gente não consegue isso com um sintético. Apesar de existirem muitos medicamentos sintéticos para trabalhar o emocional de alguma forma, a gente não consegue prevenir e a gente sempre tem os efeitos colaterais, como a gente também viu na aula passada, na aula 1, que para quem está começando a assistir essa aula agora, eu vou lembrar que foi uma aula super bacana, onde a gente falou sobre os óleos essenciais, como usar, a gente falou sobre o sistema límbico, como é que isso impacta no nosso corpo e por que os óleos essenciais são tão bons para o emocional. Então, se você não tiver assistido a aula 1, depois que terminar essa aqui, não precisa sair agora não, mas depois que terminar essa aula, você vai lá ver, tá bom? Te recomendo isso. Então, vamos falar da nossa farmacinha pensando nessa questão emocional. Claro que os mesmos óleos essenciais que vão cuidar do nosso emocional, eles também vão cuidar de questões físicas do nosso corpo e vocês vão ver isso aqui também, tá? Quero começar pelo bergamota. E aqui eu estou colocando os óleos essenciais em ordem alfabética, tá bom? Como eu disse, a gente vai falar sobre 10 óleos essenciais para você montar a sua farmacinha natural. Então, se você ainda não está com papel e caneta, pega papel e caneta para você anotar, anota ali o que você mais gostou. E a gente eu vou apresentar para vocês, eles estão em ordem alfabética, então não é do mais importante para o menos importante, não é nada disso, até porque o grau de importância ele é totalmente pessoal, ok? Então, eu quero apresentar para vocês 10 óleos essenciais que vão fazer muita diferença no seu cuidado físico, no seu cuidado emocional. Se você ainda não tem os óleos essenciais, esses 10 óleos essenciais, eles estão saindo num preço incrível somente esse mês. Então, você pode colocar aqui no comentário que eu vou mandar para você um link que você pode estar adquirindo esses 10 óleos essenciais e continuar com o meu, com os meus ensinamentos, com o meu suporte meu e da minha equipe, tá? Mas vamos lá, o que interessa é o bergamota. Bom, para começar, o bergamota. O bergamota, ele trabalha nosso autojulgamento, nossa baixa estima. Ele é maravilhoso para quem se sente deprimido, sem esperança. Ele estimula a coragem para compartilhar o seu eu interior, aquilo que está dentro de você, porque ele traz autoaceitação, ele traz otimismo, ele traz sentimento de autoconfiança, sentimentos de satisfação.
Como propriedades físicas, ele é anti-inflamatório, antidepressivo, antibacteriano, antifúngico, estimulante digestivo. Os principais usos dele: insônia, estresse, problemas de autoestima, problemas em circulação, câimbras musculares, tosse, bronquite, pele oleosa, acne. Eu quero fazer aqui um parênteses com relação a isso. Vocês vão ver que vários óleos essenciais são indicados para estresse, para insônia, para sono. Fabi, qual que é o melhor? Não tem o melhor. O melhor é aquele que melhor se adequa a você no momento em que você, o momento que você está vivendo, o momento que você está passando. Então, eu vou dar um exemplo. Bergamota, tem pessoas que estão passando por um momento de transformação, tipo adolescentes, né? Tipo mães que estão num momento de transformação muito grande das suas vidas, que às vezes estão perdendo, sentindo que estão perdendo a sua identidade, estão buscando encontrar a sua identidade, o seu verdadeiro eu novamente. E aí isso traz muita ansiedade, muita angústia, muito estresse. E o bergamota pode ser uma resposta para essas pessoas por conta dessa questão emocional, né? O bergamota, por exemplo, ele é muito indicado para enjoos matutinos das gestantes. Ele é um óleo seguro para gestante, ele pode ser utilizado para as questões digestivas da gestante, por exemplo. E o que mais... qual a maior transformação que a mulher tem, uma das maiores transformações que ela tem na vida dela, né? Quando ela está gestante, justamente buscando aí o seu posicionamento agora enquanto gestante, futura mãe. Então, olha aí o óleo essencial que pode trazer para a gente facilidade da digestão daquela situação de mudança, de reposicionamento do nosso eu, e aí com isso ajudar também na digestão, nesse processo que às vezes tem de enjoo matutino, né? Próximo óleo essencial é o capim-limão, que eu quero trazer para vocês. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo o aroma do capim-limão, amo. O aroma do capim-limão traz aconchego, ele é tipo um colinho de mãe, a gente brinca, a gente apelida ele de colinho de mãe, né? Ele é um poderoso limpador de energias, então se você está sentindo a sua energia pessoal, a energia do ambiente carregada, pode utilizar o capim-limão. Ele dissipa sentimento de desânimo, de desespero, de letargia, trabalha o abandono para você se desapegar e abandonar crenças limitantes, energias tóxicas, negatividade. Ele ajuda no desapego, amplia a capacidade de discernimento. Como propriedades físicas, ele é anti-inflamatório, antimicrobiano, antibacteriano, descongestionante, regenerativo, antirreumático. E os principais usos que a gente encontra para o capim-limão: pressão sanguínea, colesterol, para baixar o colesterol, para baixar a pressão sanguínea, regulação da tireoide, constipação, retenção de líquido, porque ele estimula o nosso sistema linfático, dores nas articulações, justamente por ele ser antirreumático, e congestão linfática, como eu disse, né? Porque às vezes, por exemplo, se você leva uma pancada e aí você está com o seu braço inchado, com o local que você recebeu a pancada inchado, né? Você pode utilizar uma sinergia com o capim-limão para você estimular que aquela retenção daquele líquido, daquela linfa, possa se dissipar, né? Então, o capim-limão, gente, ele é muito delicioso mesmo, traz esse cheiro de aconchego. Terceiro óleo essencial que eu quero trazer para vocês é o copaíba. O copaíba, que vem lá da nossa Amazônia, que delícia! Eu pude fazer uma viagem até a nossa floresta amazônica e ver de perto como que os locais fazem a extração do óleo resina de copaíba, que depois vira o óleo essencial de copaíba, de forma tão consciente, de forma tão... Eles respeitam muito a natureza, né? Para que aquilo ali seja sustentável, seja uma atividade sustentável, naturalmente falando, né? Ambientalmente falando. Bom, a copaíba, ela trabalha a amplitude de consciência, elevando vibrações que estão relacionadas, que quando estão baixas, né? Elas estão relacionadas com a vergonha, com a culpa, com o medo, com a autoaversão. Então, ele traz autoaceitação do que a gente é, para a gente, inclusive, aceitar o que a gente é hoje e apaziguar o que aconteceu no passado. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica
preso ao que aconteceu no passado, e isso impede que a gente realmente possa exercer a nossa persona, o que a gente é hoje. Ele atua em sentimentos de merecimento, de autoconsciência, de perdão, de redefinição de si mesmo e de propósito existencial. Como propriedades físicas, a gente tem aí que ele é anti-inflamatório, antiartrítico, analgésico, antifúngico, antibacteriano, antioxidante e antimicrobiano. E como principais usos, a gente tem aí dor, inflamação, artrite, gota, toxicidade e problemas de fígado. Então, toxicidade de fígado, questões de fígado, fascite plantar, problemas respiratórios. A copaíba foi um dos óleos essenciais que me ajudou a tirar a bombinha da minha filha, né? Eu falei que eu comecei a usar os óleos essenciais por causa dela, e um dos óleos essenciais que ajudou demais no quadro respiratório dela foi o copaíba, que a gente passou a usar diariamente. Dor de garganta, infecções em geral, você pode utilizar o copaíba por conta dessas propriedades físicas, né? Muito interessante, porque quem mora no norte, eu tenho parente no norte do país, sabe copaíba e usa copaíba para tudo, né? É muito bacana mesmo a gente poder contar com a natureza para que a gente tenha tantas potências na nossa vida, na nossa casa, de forma acessível para que a gente possa cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar. Bom, e agora eu quero falar sobre o grapefruit, que algumas pessoas conhecem como toranja. Ele ajuda a gente a encontrar o caminho para a satisfação com a nossa forma física. Ele ajuda as pessoas que descontam na comida. Ele ensina o verdadeiro respeito e apreço pelo corpo físico, e que nenhuma quantidade de comida irá preencher o vazio que a gente sente no coração. Então, ele trabalha para que a gente tenha esse entendimento e, com isso, a gente desconte menos na comida. Então, ele traz uma relação saudável com a comida, respeitando as nossas necessidades físicas, efetivamente, né? Como propriedades físicas, ele é diurético, antioxidante, antisséptico, adstringente, antitóxico, purificador e expectorante. E os principais usos do grapefruit são perda de peso, equilíbrio de progesterona, pele oleosa, acne, detox do corpo, celulite de pele por gordura localizada, toxicidade linfática e renal e fadiga adrenal, né? As formas de uso, elas podem ser variadas para cada uma dessas questões, e por isso que é sempre bom aprofundar um pouco mais o conhecimento dos óleos essenciais para você poder aplicar na prática efetivamente para todas as questões que você quiser. E essas propriedades físicas e esses principais usos que eu estou trazendo aqui, né? É bom que a gente enfatize isso, eles não são todos, eles são os principais, as principais propriedades físicas, os principais usos aplicativos desse óleo essencial, tá? Mas você vai encontrar cada um desses óleos essenciais em receitas as mais diversas possíveis, com certeza, se você começar a pesquisar por aí. Bom, o próximo óleo essencial que eu quero conversar com você é o laranja doce, ou o Wild Orange, que a gente conhece, muitas pessoas também conhecem por esse nome do Wild Orange. Ele inspira abundância. A gente diz que o laranja doce ele é o óleo da abundância. Ele incentiva a criatividade, traz bases para um humor positivo. Eu brinco que o sentimento de quando a gente usa o laranja é aquele sentimento de quando a gente está com muito frio e aí a gente vai para uma nesguinha de sol e o sol bate no nosso corpo e a gente dá aquela relaxada, faz aquele ai, obrigada, né? Eu acho que essa é a sensação que ele me passa, por exemplo. E com muitas pessoas, quando eu dou esse exemplo, a pessoa fala, cara, é isso mesmo. Ele incentiva a abandonar a mentalidade de escassez, porque ele traz esse sentimento de abundância, e ele incentiva a abandonar medos, nervosismos, inflexibilidades que acabam sendo composição dessa mentalidade de escassez, da crença de que nada é o suficiente, por exemplo, de que nunca é suficiente, de que você nunca vai conseguir, de que você não é suficiente para alguma coisa. Suaviza a seriedade exagerada, porque é necessário ter seriedade na nossa vida com as coisas, mas às vezes a seriedade exagerada, ela está lá no pezinho da mentalidade de escassez, de que nada é suficiente. Suaviza a rigidez, apatia, falta de energia, desencorajamento.
Como propriedades físicas, é um óleo energizante, sedativo. É engraçado que ele pode ser energizante e sedativo ao mesmo tempo, mas por que ele é sedativo? Porque como ele baixa bastante a nossa ansiedade e ele é antidepressivo, ele muitas vezes, combinado com outros óleos essenciais, é aquele que estava faltando para você conseguir relaxar e efetivamente dormir, por exemplo. Ele é carminativo, antisséptico, antidepressivo, como eu já falei, e imunoestimulante. Os principais usos do laranja doce são insônia, estresse, azia, intestino lento. Se ele estiver preguiçoso, seu intestino, você pode buscar estimular com a laranja doce. Ele é muito bom para resfriados, porque é imunoestimulante, para menopausa, porque ele cuida de uma série de questões relacionadas à menopausa, de sintomas, para depressão, para medo, para ansiedade, para irritabilidade, e com isso ele consegue, inclusive, ajudar na concentração. O próximo é o óleo essencial mais conhecido do mundo, que é o lavanda. Mais conhecido, e eu arriscaria dizer que o mais vendido também, né? O lavanda quase que dispensa apresentações, mas eu quero contar para você que ele ajuda na expressão verbal. Ele ajuda no medo de ser visto, no medo de ser ouvido. Tem pessoas que escondem a sua verdadeira autoexpressão por medo de como que isso vai ser recebido pelo outro. Então, o lavanda, quando utilizado para o vibracional, ele trabalha a comunicação bloqueada, medo de rejeição, pensamentos descontrolados, medo dessa autodescoberta. Às vezes a gente tem medo de saber que a gente é capaz de mais coisa. Olha que loucura, né? Mas a gente tem medo do sucesso também, às vezes, né? Medo de não ser amado. Como propriedades físicas, a gente tem que ele é sedativo, antihistamínico. Então, ele é antihistamínico, que é como antialérgico, né? O histamínico está relacionado com a alergia, antiespasmódico, hipotensivo, relaxante, calmante, antibacteriano. E os principais usos da lavanda são para o sono, para estresse, para ansiedade, para bruxismo, para cólica de bebê, alergias como picada de inseto, uma alergia cutânea, cortes, feridas, dor de garganta e de ouvido, pressão alta, conjuntivite. A lavanda, existem vários estudos, por exemplo, que a lavanda, ela inibe a alta produção de cortisol. Então, no momento em que ela inibe isso, se você utiliza ela à noite, ela vai, né, a partir do meio da tarde, final da tarde, aí, que é o momento em que o corpo precisaria estar começando a baixar a produção de cortisol para que a produção da melatonina suba. Você usando a lavanda, você vai ajudar o seu corpo a baixar a produção de cortisol efetivamente e naturalmente produzir a melatonina que você precisa para um sono mais tranquilo. Então, olha que maravilha você poder utilizar a lavanda de forma natural para a sua qualidade de sono e com comprovação científica, inclusive, né? Bom, o próximo é o tangerina. A tangerina, ela ajuda na expressão verbal também. Ela é muito semelhante com o que a gente já viu. Temos aqui um erro. Eu vou pedir perdão para vocês. A tangerina, ele é um óleo que trabalha muito a expressão da comunicação criativa. A tangerina, ela traz para a gente a possibilidade da gente liberar o nosso lado criança. Ela ajuda. Então, se você está precisando deixar aflorar a sua capacidade criativa, deixar aflorar toda a sua imaginação, como as crianças deixam, use o tangerina. Às vezes, a gente não consegue encontrar resposta para alguns problemas na sua vida porque a gente está preso às convenções, a gente está preso ao que a gente aprendeu depois de adulto. E com isso, a gente não consegue olhar de cima aquele problema como uma criança faz e encontrar as soluções de forma criativa. Então, se você, às vezes, não está conseguindo encontrar solução para os seus problemas, utiliza a tangerina para você expandir a sua criatividade. E você, então, com certeza vai conseguir ampliar a sua capacidade de encontrar solução aí, se libertar dos problemas que estão te prendendo. E aí você pode até estar se perguntando, a gente respondeu isso na aula passada, né? Se isso é conversa fiada, se é muito complicado, se precisa de muito conhecimento e não precisa. Tudo que a gente está falando aqui são conhecimentos básicos que você pode aplicar no seu dia a dia e eu vou mostrar para vocês como, né?
E se para você aprender um pouco mais sobre o que é a aromaterapia e você conhecer mais estudos científicos relacionados a isso, vai lá na aula 1 que a gente conversa sobre essas questões, beleza? E eu quero deixar mais 3 para a gente poder completar os 10 que eu falei para a nossa farmacinha natural. O 8º é o Lime, que é o limão Tahiti. O limão Tahiti, ele limpa toxinas emocionais devido ao evitamento, à repressão. Muitas vezes a gente está num momento da nossa vida que a gente está evitando conflito e acumulando energias negativas por conta disso, acumulando emoções tóxicas, relações tóxicas, porque a gente está evitando confronto, evitando se indispor com alguém, e isso acaba ficando dentro da gente de alguma forma, né? De propriedades físicas que a gente tem do Lime, ele é imunoestimulante, ele trabalha a questão da congestão nasal, ele é bom para garganta inflamada, ele é bom para memória, para a gente, né, trabalhar o esquecimento que às vezes vem em função da gente estar com a nossa mentalidade, com a nossa mente intoxicada. E aí a gente pode também utilizar o Lime para problemas urinários, tá? O 9º é o limão siciliano, que é o lemon, muita gente conhece como lemon, e ele ajuda na concentração, para você ter mais foco, mais energia, mais clareza mental. Vocês sabiam que tem um estudo, existe um estudo no Japão, numa empresa japonesa, onde eles colocaram uma empresa de digitação, que tinham vários erros, né? Os funcionários, eles tinham erros de digitação e aí eles precisavam gastar algum tempo de retrabalho para poder corrigir aqueles erros de digitação. Imagina você que quando eles começaram a colocar lemon no difusor de ambientes ali, os digitadores, os funcionários, eles tiveram muito mais foco e concentração naquilo que eles estavam digitando, e isso reduziu drasticamente a necessidade de retrabalho e eles aumentaram muito a produtividade deles. É um óleo essencial muito bom, muito diurético, então se você colocar, por exemplo, na sua água, se você tiver tendência a reter água, ele vai te ajudar nessa diurese para você não reter água no seu corpo. Ele é bom para azia, para refluxo, também para congestão nasal, porque e ele é muito bom para quem tem aquele mucozinho, sabe? Aquela secreção, aquela coriza sempre escorrendo do nariz. Alérgicos, pessoas que têm rinite, elas sofrem muito com essa questão, tem que estar sempre com o lencinho de papel no bolso para limpar o nariz. Gente, o lemon, ele ajuda muito a secar essa produção de muco. É impressionante. Então, hashtag fica a dica do lemon para quem passa por isso, ok? E o peppermint é o 10º óleo essencial que eu quero falar com você, que é o hortelã-pimenta. E não é hortelã com pimenta. Tem gente que acha que o peppermint, hortelã-pimenta, é o óleo de hortelã com óleo de pimenta. Não é, é uma espécie de hortelã, tá bom? Que se chama hortelã-pimenta. É um óleo que traz disposição em momentos de desânimo ou desespero. É um óleo essencial que ajuda a gente a às vezes dar uma tapadinha no sol nos problemas com a peneira para a gente poder ter disposição para o aqui e para o agora. A gente tem que tomar cuidado, porque afinal de contas, isso não pode ser feito o tempo todo. A gente precisa encarar os problemas, encarar os desafios emocionais para que a gente tenha efetivamente a oportunidade de aprender com eles e virar a página, senão a gente não consegue virar a página, mas o peppermint pode ser utilizado em momentos em que a gente precisa daquele bloco ali para a gente viver o dia pelo menos um pouquinho e ter disposição para enfrentar depois os desafios, certo? Ele ajuda com dor de cabeça, com ressaca, com perda de olfato. Eu tenho relatos de pessoas que depois do Covid perderam o olfato e estimularam o olfato com o uso do peppermint e voltaram a sentir cheiros, né? Odores. Ele é bom para desconforto digestivo. Ele estimula os nossos movimentos peristálticos de intestino. É bom para febre e para ondas de calor, porque ele tem muito mentol. Então, quando você passa o peppermint na sua pele, ele vai expulsando calor. E nessa expulsão de calor, a gente baixa a temperatura daquela localidade. Tipo o que acontece com as pomadas que são de dor muscular, por exemplo, né? O Gelol, ele dá aquela sensação de quente e frio. Isso é porque o Gelol tem
tem o mentol, que é adicionado lá na indústria, pela indústria, para dar essa sensação de quente e frio, para expulsão de calor, porque quando a gente expulsa o calor, a gente dá uma estancada em processo inflamatório, por exemplo, certo? Então, esses são os 10 óleos essenciais que eu recomendo que você tenha na sua casa como uma farmacinha natural. E eu não vou parar por aqui, né? Quero te sugerir algumas formas de uso. Pode ser no difusor de ambiente. Então, você pode colocar umas gotas. Eu não vou ser pragmática em quantas gotas, porque isso depende do tamanho do ambiente. Isso depende se ele é muito ventilado ou não. Isso depende do óleo essencial que você vai colocar, da potência do seu difusor. Então, coloca ali de 2 a 6, por exemplo. Você pode promover com isso paz, relaxamento, elevação de humor, concentração. Depende dos óleos essenciais que você vai escolher para colocar ali. Você pode utilizar eles como perfume, então você pode diluir e aplicar diretamente nas têmporas, nos pulsos, no centro do peito, na nuca. E eu gosto muito desses locais aqui que envolvem nuca, que envolvem pulsos, que envolvem aqui o centro do peito. Por quê? Porque a gente também inala muito quando passa aqui, né, na nuca, quando passa na têmpora, quando passa aqui no centro do peito. E então a gente atinge diretamente o nosso sistema límbico. E massagem, gente. Você pode aplicar os óleos essenciais para energizar, para acalmar. Aplique eles topicamente, que com certeza você vai ter aí experiências agradabilíssimas, né? Essas são algumas das formas de uso. E é claro que eu quero terminar falando algumas receitinhas para vocês. Então, a gente tem aqui, ó, para dor de garganta, só com os óleos da farmacinha natural, tá? Só com os óleos que a gente conversou aqui de farmacinha natural, você pode cuidar de dor de garganta, por exemplo, com a lavanda e com a copaíba. Você vai diluir, vai aplicar localmente. A gente pode cuidar de alergia respiratória, e aí você pode colocar ou no inalador ou no difusor de ambiente, lavanda, lemon, peppermint, que eles vão... A lavanda, como a gente já viu, é anti-histamínica, o lemon vai ajudar na questão do muco. O peppermint, ele é um anti-inflamatório para as vias nasais. A gente pode, para dores articulares, misturar copaíba, capim-limão e peppermint, diluir e aplicar localmente onde a gente está com essas dores, né? Para a gente ter uma boa qualidade de sono, a gente à noite pode colocar no difusor lavanda, laranja, copaíba, bergamota, capim-limão, todos juntos, Fabi? Pode até ser, se você quiser. Ou uma combinação entre eles, são sugestões de óleos essenciais da sua farmacinha para você usar. Para equilíbrio emocional durante o dia, porque a gente não quer letargia durante o dia, certo? Que é algo que pode ser causado, por exemplo, como efeito colateral dos medicamentos sintéticos. A gente não quer isso. E com os óleos essenciais, a gente consegue equilíbrio emocional sem estar vinculado a uma letargia, por exemplo. Com óleos essenciais como tangerina, laranja, copaíba, adicionando um peppermint para trazer aí uma disposição, ou uma combinação entre eles. A gente falou na aula passada que não existe certo nem errado. Existe você ter os óleos essenciais, utilizar os óleos essenciais e ver como é que o seu corpo reage a cada um deles para você poder escolher o que é o seu preferido. Mas é sempre bom ter esses recursos em casa, porque o que você está precisando hoje não necessariamente é o que você está precisando amanhã. Então, uma farmacinha natural em casa é sempre bom para que você tenha à mão os óleos essenciais que vão te ajudar naquele momento que você não vai poder esperar para fazer um pedido, para comprar alguma coisa, enfim. É sempre bom a gente ter isso à mão, certo? E eu quero deixar aqui já o convite para a nossa terceira aula de diluição e misturinhas. E amanhã a gente vai estar aqui com a aula de diluição e misturinhas. Como eu disse, é importante saber como é que se faz uma diluição segura dos óleos essenciais e também como é que você pode misturar os óleos essenciais entre si, como eu disse aqui, de algumas receitinhas, para que você possa estar colocando em prática aí a aromaterapia na sua vida. Certo? Foi um prazer estar com vocês. E agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, como a gente tem feito sempre. Pessoal do Instagram, que está aí pelo Instagram, que não foi para o YouTube, eu não sei porquê, vão perder a oportunidade de ver as perguntas, porque eu vou responder só para quem está aqui comigo. Um beijo e boa noite. Deixa eu falar aqui que eu vou descartar a mídia, eu não vou compartilhar,
porque só vai compartilhar quem estiver aqui comigo no YouTube. Ó, ajuda a laranja doce ajuda como na menopausa? Thaís, nos sintomas da menopausa, né? Menopausa, ela desregula muito os hormônios femininos e aí com isso ela traz diversos efeitos, diversos sintomas, como, por exemplo, letargia, como, por exemplo, ansiedade, como, por exemplo, depressão. E por isso a laranja, ela consegue atuar nesses casos, né, desse tipo de sentimento decorrente da menopausa, tá? Elizabeth, já fiz o curso da Fabi, super recomendo, a equipe de apoio dela é maravilhosa. Ai, sua linda, muito obrigada pelo elogio, viu? Qual a diferença de um curso para o outro, conteúdo? Michela, eu tenho um curso que é o método da aromaterapia descomplicada, que ele tem 200 horas, onde eu vou ensinar para todo mundo o que precisa saber sobre os óleos essenciais, os óleos vegetais e etc. E algumas pessoas, elas querem ter a formação como aromaterapeuta de 320 horas para poder tirar a carteirinha da Abrat e atuarem com essa carteirinha da Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos, tá, Miquela? E aí, essa é a diferença entre os cursos, porque o de 320 horas eu ainda falo sobre aplicabilidade em gestação, falo na aplicabilidade para as questões estéticas de cabelo, de pele, de unha. Então, ele dá uma aprofundada nesses temas para a gente chegar aí nas 320 horas e você poder ter a sua carteirinha da Abrat, se esse for o seu intuito, tá? Por ontem eu comentei... Peraí, deixa eu ver... me diz aqui, deixa eu ver. Eu também amo o capim-limão. A alecrim também é maravilhoso, né? A alecrim é muito maravilhoso. Se eu estiver perdendo alguma pergunta, vocês podem fazer novamente, tá? Deixa eu ver aqui, só para a gente finalizar. Como passar óleo de lavanda puro em que pontos? Eu não recomendo, como eu disse, Isabela, eu não recomendo passar o óleo essencial nenhum dele puro, porque sempre pode haver uma pele ultra sensível. E a diluição, ela não prejudica a atuação do óleo essencial. A gente vai falar isso na próxima aula, tá bom? Qual a diferença entre os dois cursos? Eu já coloquei, beleza. Eu acabei, né? Acho que eu acabei de te responder, né, Michela? Acabei de falar sobre a diferença entre os dois cursos, né? Então, gente, olha, muito obrigada pela participação. Sempre um prazer estar com vocês. A gente vai deixar na descrição dessa aula aqui os links para que vocês possam ter acesso, tanto para comprar os óleos essenciais, se vocês quiserem ter essa farmacinha com 10 óleos essenciais na casa de vocês, quanto para vocês poderem continuar aí engrandecendo o conhecimento sobre aromaterapia através do meu curso. Vai ser um prazer, tá? Um beijo enorme no coração de vocês e até amanhã na nossa aula de diluição e também de sinergias. Tchau, tchau.